Sara, como é que começaste a tua jornada como empreendedora? O que é que te inspirou a iniciar o teu próprio negócio? É assim, eu acho que para respondermos essa pergunta nós temos que voltar atrás assim uns bons anos, antes de efetivamente a maquilhagem, o microblading, essas coisas todas. Então eu acho que tenho que começar a fazer o meu historial. I know a place where we can go. I know a place where we can go. Where we are safe, where we are known. I know that there's no place like home. A minha veia de empreendedora, eu acho que já é assim muito antiga. Eu quando saí da escola, do 12º, do 9º ano, não quis logo para o secundário porque, na verdade, eu pensei, não, eu quero fazer muitas coisas, eu quero ser muitas coisas, então eu não me sei decidir. E na altura foi do tipo, eu tenho tantos caminhos, eu não sei qual, então eu prefiro não escolher nenhum e ficar. E nessa altura foi um ano de pausa, e nessa altura eu criei uma marca de bijuteria que na altura estava super em voga e tal. Pronto, então para me ocupar o meu tempo fui para a bijuteria. Portanto, eu acho que já era uma veia de empreendedora, tipo, ok, eu vou estar parada, mas eu não quero estar parada, eu quero estar a fazer alguma coisa, quero de alguma forma. E depois uma coisa que também acho que me foi de alguma forma incutida, que é tipo, ok, tu queres as tuas coisas, então trabalha por elas. Depois eu fui para o secundário, fiz moda, que tem a ver, mas não tem, não é? E efetivamente, quando fiz moda, depois fui para o design gráfico, e do design gráfico, ou seja, nestas fases todas, havia sempre a minha veia de querer fazer mais e aprender coisas diferentes. Então lá está, eu, em vez de seguir sempre a mesma área, eu ia tentando apanhar várias para ver realmente o que é que eu queria fazer. Começou, acho que, essencialmente por causa do Cajó. Como empreendedores os dois, nós criámos a nossa empresa de vídeo e fotografia. E o que nós fazíamos na altura era vídeos e fotografias, e essencialmente, como nós estamos em Barcelos e como é uma zona de muita têxtil, nós fazíamos catálogos, que na altura, acho que agora já nem se fazem catálogos, mas na altura faziam catálogos de roupas. E então nós fotografávamos os modelos, tirávamos as fotografias e eu, belíssima, linda, aparecia lá e dizia, eu maquilho, se quiserem eu posso maquilhar a modelo. Só que eu não sabia maquilhar porque foi óbvio. Eu punha um lápis preto no olho e achava, ai, está linda, está maravilhosa. Eu achava que ela já estava melhor. Com o decorrer desses trabalhos, eu fui-me apercebendo que, tipo, a minha qualidade de maquilhagem que eu estava a oferecer aos clientes não era de acordo com a qualidade que oferecíamos na outra área, que era a fotografia e o vídeo. Então eu pensei, não, eu vou ter que tirar aqui uma formação nesta área para efetivamente juntar com isto. Portanto, acho que foi, na verdade, foi ele que me, Gatilho. exatamente, que me puxou para o outro lado. E então foi aí que tirei a formação de maquilhagem. Mas sempre numa de, ok, eu vou tirar a formação de maquilhagem, mas é para continuar a fazer o que nós fazemos. Nunca, e lembro-me de falarmos disso na formação, das possíveis saídas profissionais que a maquilhagem tinha, e eu dizia sempre, não, eu não quero maquilhar noivas, que é isso, maquilhar noivas? YouTube, pensar em fazer YouTube, não, tipo, por amor de Deus, vou estar a falar para uma câmara sozinha. Tudo o que era o clichê, não é? Eu dizia, não quero filhos, não é nada disso que eu vou fazer, porque eu quero continuar a maquilhar as modelos com quem nós trabalhamos. Só que, na verdade, não foi o que aconteceu. O YouTube, que acho que é a pergunta que vem a seguir. Eu tirei licenciatura em design gráfico, ele também, então já estávamos a juntar ainda mais essa questão do vídeo, da fotografia. E nessa altura eu cheguei a trabalhar numa empresa como designer gráfica. E foi mais ou menos ao mesmo tempo que tirei a formação de maquilhagem, portanto foi tudo ali muito, muito juntinho. Nessa empresa eu conheci a minha colega de trabalho que era apaixonada por maquilhagem. Quando eu lhe disse que ia tirar a formação de maquilhagem, ela ficou louca. E ela é que de alguma forma também me encaminhou para o YouTube, para o mundo do YouTube, que na altura estava muito em voga e que toda a gente seguia, toda a gente, e eu não fazia ideia que aquilo sequer existia. Estávamos em que ano, Sara, mais ou menos? 2014. Ou seja, algo muito embrionário também para a altura. Muito, sim. Falava-se de maquilhagem, já havia maquilhadoras, mas não é o que é hoje, por exemplo. Hoje acho que é um trabalho mais respeitado, é um trabalho que é diferente. O YouTube acabou por ter um pico na altura em que eu fui para lá, mas agora eu acho que houve um declínio disso. Portanto, basicamente eu apanhei o YouTube enquanto não se pensava no YouTube como um trabalho. Como eu já tinha muita vontade com a as câmera, câmaras. como estava muito habituada a posar para
para os nossos trabalhos, aquilo não foi uma coisa difícil para mim, foi ridículo, não é? Estar a falar sozinha para uma câmara, mas não foi difícil, nem foi tipo não consigo falar ou não tenho à vontade, que é a maior parte da dificuldade quando querem iniciar um canal de YouTube. Então eu iniciei tipo, bem, pronto, como eu já era maquilhadora e as pessoas lá já estavam com muitas dúvidas e perguntavam muitas coisas e eu passava a vida a dar dicas, tipo uma coisa simples como sei lá, como aplicar o eyeliner, mas de forma em olhos, ou seja, muitas dúvidas que dificilmente eu fazia por escrito e que na altura eu fazia. Eu lembro-me de fazer textos gigantes, era quase o blog, mas no Facebook. Escrevia aqueles textos enormes e percebi-me de que seria muito mais fácil mostrar, não é? Então o YouTube, de alguma forma, eu queria fugir dele, não, mas fui lá parar inevitavelmente, até porque dos primeiros vídeos que eu gravei as pessoas perceberam que eu tinha à vontade, não é? Estava no meu habitat e estava a fazer vídeos, as pessoas estavam a gostar e aquilo cresceu muito, muito rapidamente. Não o fiz no sentido em que eu queria que aquilo fosse um trabalho, por exemplo. Não se falava disso, nem lá está, é muito embrionário nessa altura porque nem era suposto. O YouTube cresceu, as plataformas cresceram, a partir daí veio o Instagram mais tarde, né? Porque o Facebook agora é o velhinho, o Instagram é o novo, mas foi esta passagem, acho que até muito gradual e muito orgânica, porque na verdade eu não fui à procura de nada, as coisas foram aparecendo e pronto, ok, vamos fazer isto. Não é? Exatamente, é um bocadinho isso. E a perguntar-te, o percurso de uma empresária e a sua vida pessoal são indissociáveis e falando do YouTube, por exemplo, e agora do Instagram, as pessoas gostam muito de consumir também aquilo que é a tua vida pessoal? Sim, sem dúvida. É o que nós estávamos a dizer quando chegaram. As minhas gatas são provavelmente a parte mais interessante das minhas redes sociais, porque as pessoas querem ver as gatas, querem ver a casa, gostam muito de ver decoração, também é um tema que a maior parte das pessoas também gosta. Então eu tentar querer, de alguma forma, e isto foi no início que eu tentei fazer isto, não, eu sou uma profissional, eu sou maquilhadora, eu tenho que manter, mas o YouTube não, o YouTube era a Sara, que era toda desbocada e dizia aquilo que queria e que achava que era o certo. Então tentar dissociar essas duas pessoas, que é uma só, era impossível, porque era eu na mesma, se calhar numa postura mais profissional eu sou ligeiramente mais séria, mas também não sou muito, porque a minha personalidade é mesmo esta, mas no que toca ao YouTube e às redes sociais, eu percebi cedo que não dava para dissociar, eles têm que estar juntas, porque tudo isto que eu falo, não é, que eu partilho, sou eu, não é? Então tem que estar sempre junto. Quais foram os maiores desafios que enfrentaste ao desenvolver o teu negócio? Qual negócio? Qual deles? Estes todos, não é? Eu acho que dificuldades foi de, acima de tudo, perceber que lá está, nesta fase embrionária em que começou com o YouTube, que efetivamente nessa altura, quando eu comecei com o YouTube, eu estava desempregada, ou seja, eu tinha deixado o trabalho como designer e estava desempregada e ao mesmo tempo eu queria uma ocupação, mas ao mesmo tempo apostar na parte da maquilhagem. A parte da maquilhagem acho que é a mais difícil, provavelmente. Porquê? Porque é algo muito sazonal. Agora nos dias que correm, graças a Deus, deixa de ser um bocadinho, as pessoas já procuram maquilhagem sem ser para uma festa mais especial, já procuram maquilhagem de uma forma mais solta, digamos assim. E então eu servia-me do YouTube quase como uma bengala de mostrar o meu trabalho, sem de alguma forma esperar que aquilo também fosse um trabalho. E acabou por ser, e ainda bem, não é? Mas as dificuldades eu acho que foi isso, que foi o facto de ser maquilhagem uma questão muito sazonal, o facto do YouTube ser, se calhar, não tão valorizado, porque acho que as pessoas que olhavam para mim e que viam o meu trabalho com o YouTube, que era um trabalho na altura quando começou, achavam que eu estava só a brincar, não é? Que eu estava só a fazer vídeos e que pronto, era uma palhaçada e não levava nada a sério e não encaravam, até hoje eu acho isso, até hoje eu acho que as redes sociais, quem trabalha com o digital, não encaram como um trabalho. Tu não trabalhas, Sara, tu fazes umas coisas, tu pões para lá umas coisas, mas tu não trabalhas. Esta dificuldade de fazer a junção da minha personalidade, da minha vida pessoal com a vida profissional, não dá para dissociar e a maior dificuldade acho que é um bocadinho essa. A pessoa e o trabalho está tudo junto. Ligados. É. Quando é que tu te tornas master de microblading?
Pois. É que isto não tem nada a ver com o que nós estivemos a falar até agora. Então, basicamente, isto é muito engraçado. Porquê? Porque acho que foi depois dessa altura, quando eu estava no YouTube, já era maquilhadora, já estava no YouTube, já tinha algum trabalho com o YouTube, e na altura que estava desempregada, lá está, eu estava a fazer um curso em que conheci uma pessoa que sabia, na nossa apresentação, não é? Que sabia que eu era designer gráfico, ou seja, da minha licenciatura. E ela queria que eu fizesse um trabalho de identidade visual para ela. Que tinha um negócio que eu não percebia o que era, mas ela queria que eu fizesse identidade visual, ou seja, o logo, os cartões, aquilo tudo que engloba. E eu disse-lhe, tipo, ok, então pronto, vamos marcar uma reunião porque eu preciso de entender o teu negócio, não é? Aquela coisa do conceito, de fazer o brainstorm, e basicamente eu precisava de conhecer o trabalho dela, perceber um bocadinho do que era para fazer. Combinámos um café, estávamos a conversar e ela estava-me a explicar que o que ela fazia era microblading. E eu não sabia o que era microblading. Esse grande palavrão. Esse grande palavrão. Que basicamente separa-se em dois, não é? Microblading, que é um micro-arranhãozinho, no fundo. Então, eu não sabia o que era, não fazia ideia, e ela disse-me, não, eu desenho sobrancelhas nas pessoas que não têm sobrancelhas. E eu fiquei chocada. Porquê? Porque eu acho que a grande loucura que eu tinha em maquilhagem era as sobrancelhas. Eu maquilhava os lábios e achava que lindos lábios, né? Maquilhava os olhos, que é sempre aquela coisa que toda a gente mais gosta, e achava, ai, está muito lindo. Mas aqueles olhos e aqueles lábios e aquela pele só vão ficar realçados se eu maquilhar a sobrancelha. E era o que eu fazia, obviamente, mas sentia que eu partilhava muito aquela fotografia do antes e depois e perguntava às pessoas, então, vejam esta maquilhagem, o que é que acham que faz maior diferença? E as pessoas, os olhos, é os lábios. E eu, filhas, não é as sobrancelhas. Mas é bonito isso, porque é quase aquela valorização invisível no rosto, não é? Completamente, a sobrancelha está lá escondida, ninguém lhe dá aquele valor todo que ela tem, mas efetivamente ela faz o rosto, é a moldura do rosto, como eu costumo dizer. E basicamente ela dizendo-me que dava para fazer sobrancelhas a quem não tinha sobrancelhas, sendo que com maquilhagem já tinha desenhado muitas sobrancelhas em pessoas que não tinham sobrancelhas nenhumas, ou que tinham uma sobrancelha que nada tinha a ver com aquilo que depois eu conseguia com a maquilhagem, e eu percebia no rosto das pessoas quando viam o depois que a minha sobrancelha está super diferente. Então já era ali um gostinho que estava muito entranhado. Quando ela falou sobre isso e que eu não conhecia de todo o que era, eu fiquei super curiosa e disse-lhe, eu quero saber o que é isso, mas como? Mas desenhas como? Mas como? Porque é assim, mas isso é tatuagem? Não é tatuagem. Mas o que é? Eu fiquei... E já agora, para quem nos vai ouvir, o que é? Basicamente, então é o quê? É um arranhão, efetivamente um arranhão na sobrancelha e numa camada muito superficial da pele, portanto na epiderme mesmo, não chega sequer à camada sanguínea, portanto para termos uma noção, não é tão abrasivo quanto uma tatuagem, quanto a micropigmentação, que depois eu também tento explicar a diferença, mas como está ali um desenho debaixo da primeira camada da pele, parece um fio desenhado que é exatamente igual, como se fosse um fiozinho de pelo. Eu fiquei super curiosa, não é? Para saber esta resposta que eu agora já sei. E então fiz formação com ela. Era formadora também, eu fiz formação com ela. Antes disso, na verdade, eu já tinha feito uma formação de design de sobrancelhas com uma outra profissional, porque a minha loucura por sobrancelhas era tanta e eu achava que na formação de maquilhagem não tinha sido tão abordada essa área, que eu queria esmiuçar ainda mais isso. Então eu lembro-me que fiz a formação de design de sobrancelhas mesmo para tentar de alguma forma perceber se aquilo que eu estava a fazer com o desenho da sobrancelha de cada pessoa estava correto ou não, porque eu às vezes eu olhava e, será que eu estou a fazer direito? Será que este rosto precisa desta sobrancelha? Será que estou a arquear demais? Será que mesmo só no desenho eu já tinha essas dúvidas? E na altura percebi pela formadora que me disse, Sara, tu, tipo, olhando para os teus antes e depois tu já sabes, tipo, ou seja, eu mesmo não sabendo na teoria, eu na prática, oticamente eu já conseguia fazer Já dominavas. exatamente a sobrancelha.
E então, ao fazer a formação com ela, eu percebi o que era, percebi que era efetivamente uma coisa completamente diferente, lá está, distinta de YouTube, de maquilhagem, de coisas glamourosas, e disse, não filhas, eu não quero saber fazer isto, eu não vou exercer esta formação, eu simplesmente quero saber, por curiosidade, ok, fiquei a saber, estou esclarecida, tchau, adeus. Só que as pessoas, sabendo, ou seja, as amigas, as primas, colegas, sabendo que eu que aprendi a fazer, queriam ser minhas cobaias, queriam que eu lhes fizesse o microblading. Eu estou a precisar, anda lá, faz. A Sara começou a fazer e apaixonou-se. Bem, esta é a minha... Apaixonei-me mesmo pelos resultados, pelo que as pessoas viam, pelo que as pessoas diziam. E eu, tipo, efetivamente, isto é lindo. Pronto, e Ia perguntar-te, Sara, quais são os benefícios do microblading em comparação com outras técnicas de maquilhagem semi-permanente? é isso. Pronto, lá está. O microblading, como eu disse, é muito superficial. Depois existe a tatuagem, que há uns bons anos atrás era o que se fazia nas sobrancelhas de quem não tinha pelo nenhum, não é? Faziam as tatuagens, que é muito mais artificial. E o que está intermédio entre a tatuagem e o microblading é a micropigmentação, que eu estava a dizer há pouco. A micropigmentação é o quê? É parecido com a tatuagem, só que é mais superficial e no fundo é uma sombra. Então o microblading, no fundo, nós fazemos risquinho a risquinho, é muito mais superficial, é muito mais fino, então a naturalidade do pelinho é muito maior. A micropigmentação, efetivamente, é mais sombra, ou seja, é mais maquilhagem artificial, então é mais para definir a sobrancelha sem ser de forma natural. Portanto, basicamente, o microblading dá sempre para ser mais natural do que a micropigmentação, mesmo sendo micropigmentação fio a fio. Por exemplo, também se fala muito de micropigmentação fio a fio, que é basicamente na mesma uma agulhinha como a da tatuagem, só que para fazermos um risquinho, ela vai mais dentro da pele, então fica sempre um fio mais grosso. Apesar de o aspecto visual até ser parecido, o microblading da micropigmentação fio a fio, não é, porque a micropigmentação vai ser sempre mais grosso, aquela linha, aquele fio, então não é tão parecido com um pelo verdadeiro. Quais são os maiores mitos que as pessoas têm sobre o microblading? É isto. É que parece mas é uma tatuagem, não é? Não As é uma pessoas pensam que vão ficar com um ar muito artificial. muito artificial, sim. E lá está. E como o microblading e a micropigmentação estão muito lado a lado, porque no fundo a micropigmentação, o microblading está dentro do ramo da micropigmentação, não é? E as duas confundem-se muito. Basicamente, quem fala de micropigmentação ou de microblading acham que é a mesma coisa, que na verdade não é. E depois há aqui um pormenor que ainda é diferente ainda mais, que é o microblading, de alguma forma, se for feito incorretamente, que há muitas formas de o fazer de forma incorreta, portanto parece uma coisa simples, fazer risquinhos na sobrancelha, mas há muitas formas de se fazer de forma incorreta, o aspecto dele também não vai ser natural. Então, o problema muitas vezes do medo que as pessoas têm do microblading é porque aquilo que elas viram, tanto no microblading quanto na micropigmentação, é algo bastante artificial. E verem a minha técnica, que felizmente é muito elogiada por ser mais natural, por ser bastante mais natural, faz-las ficar com mais confiança, porque aquilo, acho muito engraçado, porque os clientes o que me dizem sempre é tipo, eu falei com uns amigos, estava a falar de, tu não faças isso, que isso é horrível, isso vai ficar super feio, ficar super artificial. Depois elas mostram o meu trabalho, mas isso não tem nada a ver. Mas isso não tem nada a ver, é a frase mais dita do meu trabalho, porque efetivamente não só o facto de ser mais natural, mas a pergunta era mesmo o quê? Quais são os mitos associados ao microblading? É isso, exatamente, porque lá está, o facto de haver tanto mal feito, na verdade é isto, não é? As pessoas assumem que tudo aquilo que tem a ver com microblading e micropigmentação vai ser artificial e não natural. E então tenho medo, efetivamente, de fazer. E tu tocaste aí num ponto muito importante. Como é que tu lidas com as expectativas irreais das pessoas em relação ao microblading? Ou seja, há pessoas que te chegam, por exemplo, com imagens que vêm no Instagram, que vêm nas redes sociais, erradas. Ou seja, eu quero aquelas sobrancelhas, mas naquele rosto não é possível.
Sim, é assim, eu acho que chegarem com uma sobrancelha e dizem, quero esta sobrancelha, acaba por não acontecer. Acontece muito na maquilhagem, por exemplo, que a pessoa tem um olho que nada vai ficar bem aquilo que ela está a ver, mas no microblading eu acho que não, porque eu acho que as pessoas têm medo de que o formato que eu vou fazer seja parecido com aquilo que elas estão a ver, mas como também as clientes, a maioria das clientes que me segue, de alguma forma já viu o trabalho, ou seja, já apanhou ali alguma coisa, já vem com alguma confiança. Então eu acredito que 90% das minhas clientes, elas já vêm mais descansadas por tudo aquilo que elas já viram nas minhas redes sociais. Então elas já ficaram assim mais tranquilas quando chegam. Eu acho que essa parte da irrealista das expectativas é muito porque, por exemplo, em termos de naturalidade, que é a minha palavra de chave, não é? Em termos de naturalidade, não dá para uma sobrancelha completamente reta ficar super arqueada. Isso não dá. E a pessoa até pode pensar que vai ficar. E efetivamente ela vai ficar com a sobrancelha bastante mais arqueada do que ela alguma vez tinha, mas sempre de forma natural. Então ela podia ter na mente dela uma sobrancelha completamente diferente daquilo que era o que eu iria fazer de forma natural, mas quando ela vê, a expectativa dela, na verdade, foi realizada, porque a sobrancelha dela, que era reta, passou a ser arqueada, mas não aquela que ela tinha visto numa Kim Kardashian, por exemplo, que não tem nada a ver com o rosto dela. E dá para fazer isso, por exemplo, eu ainda há pouco tempo estava a falar sobre, infelizmente, aqueles trabalhos que acho que há uns anos atrás mais se fazia, que era rapar a sobrancelha completamente e fazer uma sobrancelha nova só porque estava na moda e aquela sobrancelha era o que fazia sentido e estragavam a sobrancelha verdadeira para fazer uma falsa. No meu caso, no meu trabalho, eu tento ao máximo aproveitar o pelo verdadeiro, a não ser que não haja pelo verdadeiro, não é? Que também há muitos casos assim, mas aproveitar o pelo verdadeiro, porque dessa forma, ok, a sobrancelha vai mudar completamente na mesma, as pessoas nem têm noção, porque acham tipo, também não dá para fazer muito com isto, a minha sobrancelha é assim. Dá para mudá-la completamente, mas de forma natural e respeitar o formato dos olhos, o formato da sobrancelha de forma, lá está, natural. Ia perguntar-te, há cuidados pré e pós-microblading? Sim, pré eu diria que ter uma pele cuidada, mas isso é o que todos a gente sabe. É importante na nossa vida sempre nós cuidarmos da pele, não é? E o pós, e acho que vou tocar aí num mito que também é muito falado, que é a exposição solar. Porque toda a gente que quer fazer microblading acha, então agora não posso ir para a praia, não posso ir de férias, não posso fazer no verão, vou só fazer no inverno. Está muito ligado a estas duas questões, o microblading, a micropigmentação, as tatuagens, lá está, a mesma coisa, com a exposição solar. E, efetivamente, tudo o que é pigmento na nossa pele, seja onde for, tudo o que é pigmento, o sol vai sugar. Quando nós queremos fazer esse tipo de procedimentos, nós temos que ter algum cuidado em termos de exposição solar. Mas, na minha ótica, eu acho que ninguém, nos dias de hoje, eu acho que uns anos atrás era muito comum, mas nos dias de hoje eu não acredito que hajam pessoas que se exponham ao sol sem proteção. Então, com proteção, tudo bem. Está tudo limpinho, pode fazer à vontade, porque efetivamente o que vai fazer é com que o pigmento não desapareça com o tempo. E a proteção solar deve ser um cuidado diário que toda a gente já devia estar implementado, não é? Eu tenho muito este termo de comparação. As clientes que vêm fazer manutenção depois de uns anos, depois de passar o tempo do microblading e depois de precisarem de reforçar de alguma forma, existe a cliente que nunca usa o protetor solar e às vezes, Sara, e tal, eu sei que tu disseste e tal, mas é muito diferente da cliente que já tem esse hábito, que já coloca e que a duração do microblading vai ser obrigatoriamente maior. Ou seja, o microblading é um potenciador da utilização de proteção solar. Exatamente. Pronto, vocês querem usar protetor solar, não têm o hábito. Vida, é isso. Aconselhem microblading. E efetivamente, por acaso, tenho muitos clientes que os dermatologistas recomendam fazer microblading. Não por essa questão, obviamente, da proteção solar, mas pela questão capilar. Porquê? Porque muitas vezes há problemas capilares, problemas de crescimento de pelo da sobrancelha, e que se nós pensarmos, o que acontece? O nosso pelo da sobrancelha, muitas vezes, infelizmente, com estes anos todos de cera que passaram, porque nós tivemos ali uns anos em que era normal arrancar a cera,
Há sobrancelhas que já não nascem, que têm ali uma falha, que já nunca mais nasce o pelo ali. E, de alguma forma, o microblading o que é que faz? Ele faz um arranhãozinho que vai ser renovado, essa pele vai ser renovada. E ao fazer essa regeneração celular, o que acontece é que a pele está mais lisinha e aquela plantinha que quer nascer e não consegue efetivamente de forma mais fácil. Então, muitas vezes, e também há muito esta dúvida de que é, então, mas eu vou fazer o microblading e não me vai danificar o meu pelo natural? Muito pelo contrário. Vai, de alguma forma, potenciar o crescimento do pelo, porque eu vou estimular a pele efetivamente, para que novos folículos venham ao de cima. E muitas vezes, e é 90% dos casos, as clientes que vêm depois, anos mais tarde, elas já não trazem a mesma sobrancelha que tinham na altura, elas trazem melhor, porque efetivamente com o tempo a sobrancelha melhorou, houve nascimento de pelos, isso é super positivo também. Ia perguntar-te, Sara, qualquer pessoa pode fazer microblading ou há aqui algum pré-requisito? Há aqui algumas pessoas que, por exemplo, hiperpigmentação, pessoas que, por exemplo, não façam bem a cicatrização, então aí claramente não é aconselhado nessa altura, mas de alguma forma, em termos de pele, por exemplo, pele muito negra não vai atingir a camada certa, está mais ligado propriamente com a cicatrização, ou seja, com a regeneração da pele, do que propriamente ser bom candidato ou não para... Eu acho que os candidatos para microblading é tipo, não gosto das minhas sobrancelhas, ou então nem olho para elas, ou por exemplo, aquelas pessoas que tiram uma fotografia e que dizem que não veem as sobrancelhas na fotografia, que isto é muito, muito normal também, ou que têm que maquilhar as sobrancelhas todos os dias. Isto, infelizmente, há muitas pessoas que não conseguem. Eu tive uma cliente, lembro-me perfeitamente, que ela não conseguia sair para comprar pão, para descer o prédio e falar com uma pessoa que ela não conhecesse, não fosse da casa dela, não é? Que não conseguia sem maquilhar a sobrancelha todos os dias. Portanto, era mesmo uma questão tipo de autoestima dela, e a partir do momento em que fez microblading é um descanso. E tocaste aí um ponto fundamental, tudo isto tem uma influência muito grande também na autoestima das pessoas. Completamente. A nível emocional há uma mudança. Eu acho que a pergunta que mais me fazem é, e toda a gente, mas gostas mais da maquilhagem ou do microblading? E eu respondo sempre a mesma coisa, que é, eu adoro maquilhagem, e eu apaixonei-me por maquilhagem ao longo dos tempos, apesar de, pronto, desde menininha, pelo que dizia a minha mãe, eu roubava batons lá em casa, mas eu acho que foi crescendo ainda mais, percebendo a capacidade, nem é só embelezar, mas é trazer os melhores traços das pessoas ao de cima. Mas a maquilhagem vai funcionar naquele dia, não é? A pessoa vai se sentir a maior gata do mundo com a maquilhagem. O microblading é um bocadinho mais. Então, o sentimento que eu tenho com o microblading até chega a arrepiar, porque é tipo, eu vejo mesmo nos olhos das pessoas a vida dela a mudar, porque efetivamente a pessoa... Ela sentia-se uma outra pessoa antes das sobrancelhas. Eu costumo dizer o antes do microblading e depois do microblading. É uma pessoa completamente diferente. O rosto dela muda. Parece que fizemos um corte de cabelo incrível. As pessoas perguntam muito, mas o que fizeste ao cabelo? Estás diferente. Eu não sei o que é, mas tu estás diferente. Fizeste alguma coisa ao cabelo? Não foi o cabelo. Não, fizeste. Porque o cabelo tem essa importância também, tanto quanto as sobrancelhas, que lá está, eles não estão ali amigos. As pessoas não lhe dão o mesmo valor, mas eles efetivamente têm o mesmo peso. Lá está a força de um resultado natural, ou seja, a pessoa está diferente, mas o outro não sabe porquê. Estás melhor. Não conseguem nunca dizer porquê, porque efetivamente ela está diferente, está melhor, estás mais alegre, estás mais alegre, ou estás mais nova, estás mais jovem. Eu vejo clientes de maquilhagem que ficam muito felizes e que dão altos sorrisos e abraços e ficam mesmo felizes com o resultado, mas o microblading é diferente, que há emoção associada, é do tipo, eu não saía de casa sem as minhas sobrancelhas, eu sentia-me mesmo mal, depois o microblading, as sobrancelhas, efetivamente, sobrancelhas e pestanas estão muito associadas a algum tipo de doença. Quando nós não temos sobrancelha, quando nós não temos pestanas, as pessoas acham que estás doente.
É aquele aspecto quase que imediato. E a pessoa, apesar de não estar doente, não é? Muitas vezes, também, claro, há as questões oncológicas em que efetivamente isso acontece, e tenho muitas clientes dessas especificações, mas há pessoas que efetivamente não têm problema nenhum, mas as pessoas associam-na sempre com uma pessoa debilitada, mais frágil, mais, lá está, triste, e o facto de mudarmos a sobrancelha faz com que ela se Personalidade, não é? completamente muda a personalidade, muda a percepção dela própria, muda a percepção das outras pessoas dela, e eu tenho casos em que as pessoas ficam tão emocionadas que começam a chorar copiosamente e a abraçar-me e ficam efetivamente tipo, isto mudou a minha vida e muda a minha também, não é? Sara, com que periodicidade é que nós podemos fazer microblading? Assim, nesta questão eu acho que existe também um mito, que é o microblading dura 6 meses, o microblading dura 1 ano. No meu caso em específico, no meu trabalho em específico, a minha média, que eu gosto de sempre de falar muito baixinho, eu não gosto de sequer ter isto gravado, são 2 anos. Então, 2 anos a minha cliente vai ficar com uma sobrancelha efetivamente bonita, porque o meu método também não é o normal, não faço de forma normal, então a duração também é mais longa. Então, se perguntarmos de uma forma geral qual é o conceito que as pessoas acham que é a duração, são os 6 meses, é 1 ano, 1 ano e meio. De alguma forma, ou seja, isto é quase que o obrigatório. Os 6 meses, eu diria que não foi um bom trabalho, se só durou 6 meses é porque alguma coisa não correu bem. Mas efetivamente 1 ano, 1 ano e meio é a média normal. As minhas clientes vão um bocadinho mais além, também com os cuidados, lá está. O que eu estava a dizer destas diferenças de clientes que têm o hábito do protetor solar e que não têm o hábito do protetor solar, as que não têm o hábito do protetor solar se calhar vêm um bocadinho mais cedo. Ia perguntar-te, Sara, como é que tu te mantens atualizada sobre novas técnicas, produtos, tendências nesta área? É assim, em termos de sobrancelhas, eu não gosto de ter essa palavra das tendências, porque eu acho que a tendência que nunca vai passar é a naturalidade. A sobrancelha é naturalidade, é natural, não faz... Para mim, obviamente, estamos livres de fazer o que quisermos nas nossas sobrancelhas. Já vi sobrancelhas todas arrepiadas para cima, já vi sobrancelhas assim às ondinhas, portanto, há na mesma as tendências e, efetivamente, por exemplo, aquilo que se passou nos anos 90, que era, nos anos 90, 2000, que era a sobrancelha super fina, era um risco, eu ainda estou a recuperar essas sobrancelhas. As minhas clientes ainda são clientes que estragaram a sobrancelha nessa altura e era uma moda, efetivamente, era uma super tendência ter a sobrancelha mais fina. Eu acho que essa tendência está efetivamente a voltar, portanto as pessoas estão a voltar a achar bonito a sobrancelha fina. Ai meu Deus, que até me dei! Do tempo das nossas avós. Eu lembro da minha avó fazer o risco. Não, é assim. E eu também passei pela sobrancelha fina, eu própria, e acho que de alguma forma muitas vezes as clientes confiam no meu trabalho porque elas viram a minha sobrancelha. A minha sobrancelha começava aqui, eu dei cabo da minha sobrancelha completa, era um fio, era uma linha e eu estraguei a sobrancelha completa, portanto a tendência fez com que o facto de eu recuperar a minha própria sobrancelha, a minha história, faz com que eu tenha, se calhar, mais credibilidade para as outras pessoas, porque pensam, mas ela tinha a sobrancelha assim e agora tem assim. Então de alguma forma, o trabalho que eu fiz comigo própria em termos de crescimento de sobrancelha e microblading obviamente também faz com que as pessoas também confiem. Não, ela sabe que ela tinha aquela sobrancelha como eu tinha, e o que eu estava a dizer é que em termos de tendência a sobrancelha fina está a voltar outra vez. Não façam isso agora. Um recado para toda a gente, não façam isso, porque efetivamente também vai passar, é uma moda, é uma tendência que vai passar, e a sobrancelha, em termos de tendência, eu acho que o mais importante é a naturalidade, é seguir Claro que há sobrancelhas mais finas, há sobrancelhas mais arqueadas, há sobrancelhas mais retas, há sobrancelhas muito cheias de pelo, bushy, como eu costumo dizer, não é? E há sobrancelhas que quase não têm pelo nenhum, mas tudo vai ser de acordo com a naturalidade que aquela sobrancelha já nasceu com. Portanto, por exemplo, a minha sobrancelha é super preenchida e a tua também, não é? E basicamente há pessoas que não, em que nós vemos os pelinhos muito separadinhos e vemos pele. Essa sobrancelha, se precisar de um trabalho de microblading, ela nunca vai ficar com uma sobrancelha como a minha.
Porque a minha já é desta forma. Então, muitas vezes, o medo das pessoas também é esse. É pensarem, ok, mas a minha sobrancelha é sim, ela é natural. Então, aquela sobrancelha vai continuar a ser natural. Eu tenho uma história muito engraçada de uma cliente há pouco tempo me contou. Eu falo muito, Maria. Olá. É que depois eu começo-me aqui a lembrar das Engatar. histórias. Engatar. E lembro-me de uma cliente que fez microblading, já tinha feito microblading há 2 anos e veio fazer a manutenção. E ela estava-me a contar que fica logo contente, fica muito diferente e que realmente o meu trabalho é muito mais natural do que normal e que as pessoas gostam da sobrancelha dela, estão sempre a elogiar a sobrancelha dela, nunca sabendo que ela tem algum tipo de procedimento. E então ela estava a falar que estava com os meus sogros. Vamos lá em casa, a ver televisão, todos juntos. E estava a dar um programa qualquer de alguma nova tendência na estética. E então estavam a dizer, isto é pavoroso. Já viste como as pessoas ficam? Ai meu Deus, depois exageram, põem botox, e põem não sei o que mais. E o sogro que diz assim, e aquelas pessoas que pintam a sobrancelha? E que põem não sei o que na sobrancelha? E ficam com a sobrancelha horrível. Ai meu Deus, não sei o que. Andam para lá a arriscar a sobrancelha. E ela sentada no sofá, ups, estão a falar de mim. E ela disse assim, mas isso aí depende, porque pode ficar bonito, pode ficar a tentar defender a parte dela, não é? Pode ficar bonito, porque não sei o que mais. Eu, não, isso é horrível. Eu vi uma vez uma colega minha trabalha que ele estava horrível, estava péssima, a sobrancelha parecia, não sei. Lá está, porque há muito esse estigma, não é? Muito. Então da sobrancelha eu acho que há muito. Muito. Eu vou ficar com aquele ar de... Péssimo. Tenho um tapete na testa. O tapete é o borrão, o fita cola preta na sobrancelha. E ela chegou perto dele e disse assim, olha, eu tenho. Olhou para ela e disse, eu tenho. Tu tens o quê? Eu tenho microblading, eu tenho essa coisa que estava aí a dizer que fazem na sobrancelha. Tens nada, tu tens na sobrancelha, a tua sobrancelha é bonita. Sim, mas não fizeste nada. Não, fiz. Não fizeste nada. E estava numa discussão, eles tiveram que... Ele estava a dizer que quase desconfortável, o sogro em cima dela, a tentar ver os pelos artificiais que estavam desenhados e que até aquele momento, não é? Porque já tinha passado bastante tempo. Ninguém fazia ideia de que ela tinha microblading. Então ela disse, não, está aqui. Mas isso é muito natural, mas isso é o teu pelo, não é o teu pelo, de certeza. Mas isso é bonito, ou seja, para descartar daquilo de estar a dizer que era horrível, está a dizer, não, mas isso é bonito, isso realmente é bonito. Ou seja, a abordagem ideal é aquela que respeita a estrutura facial e as características de cada pessoa, sempre, Sara, não é? Esse é ponto assente. Basicamente existe, mesmo no design de sobrancelhas, quando aprendemos a trabalhar com design de sobrancelhas, há umas medições que é onde é que ela deve acabar, onde é que ela deve começar, onde é que ela deve arquear. Há ali uma série de medições que nós devemos fazer e X milímetros até, há quem faça dessa forma. Nós devemos fazer essas medições sim, mas temos que medir isso, ou seja, pôr na balança essa questão que é métrica, ou seja, que são as medições, a simetria, e depois a parte óptica, ou seja, juntar um bocadinho o visagismo, olhamos e vemos com a métrica, e tudo tem que funcionar. E se a medição me disser que aquela sobrancelha tinha que ir para ali, e eu disser, mas ali não tem pelo, ou ali não faz sentido neste rosto, então ela não vai. Eu vou mais pela... Lá está, por aqui. É quase um trabalho artístico, se pensarmos bem, não é? Claro que sim, eu venho das artes, eu sou toda artes, ou seja, eu sou, assim, tudo o que eu não posso fazer na minha vida, eu sei que tenho muitas vertentes e chamam-me muitas vezes a mulher dos 7 ofícios, mas é tudo dentro das artes, porque se formos para os números... Ou seja, alguém que tirou negativa a educação visual como eu, nunca poderia fazer microblading. Negativa, eu acho que também devo ter tirado negativa. Não, eu acho que devo ter tirado. Isso não diz muito sobre nós, eu acho que diz mais sobre quem avalia, porque as artes, a questão das artes, e eu tendo feito a licenciatura em design, eu acho que a capacidade de tirar boas notas aí é uma questão da opinião da outra pessoa que vai avaliar, porque é como nós vermos um quadro e todos nós interpretamos de forma diferente, não é? Então, estás safa, até porque a tua maquilhagem está linda, então não tem nada a ver, está arte aí, está arte. A negativa na visual eu devo ter tirado também, de certeza, assim, uma postura que não gostava tanto, ou que eu fiz uma coisa que eu achava que estava incrível, ela achava que estava péssimo. Eu acho que
Mas que se diz giro- discutível. Mas é gira se trabalhas disto. Ia-te perguntar, o protagonismo do olhar veio para ficar? Completamente. E acho que lá está, esta questão que eu estou a falar da naturalidade, que quando eu comecei há 6 anos, há mais de 6 anos atrás, com microblading, não se falava, não era uma coisa que fosse tão normal, por isso é que o meu trabalho começou a ganhar mais dimensão, porque efetivamente as pessoas não estavam habituadas a ver este tipo de procedimento de forma natural, só de forma mais artificial. Agora, cada vez mais se fala em sobrancelha mais natural, em cabelo mais natural, em pestanas mais natural, ou seja, todos os procedimentos que nós vemos, mesmo até as questões estéticas, e já tudo vai para o campo do natural, porque como eu estava a dizer, a naturalidade não passa de moda, nunca, não é? Se estamos a respeitar as feições, estamos a respeitar a morfologia dos olhos, do nariz, da boca, tudo, do rosto, de uma forma geral, se estamos a respeitá-las, elas vão sempre ficar bonitas, vai sempre fazer sentido. Será sempre uma forma de empoderamento, cuidar do olhar? Completamente. Eu acho que das frases que eu mais ouço de clientes, de pessoas que fazem microblading, é tipo, a minha autoestima subiu. E uma história muito gira de tipo, acabar de fazer microblading, estar-se a sentir maior e estar tipo no retrovisor do carro a vir-se, a olhar, a fazer as poses, e os carros atrás, no semáforo, ela tinha parado o semáforo, os carros atrás a apitar, ok! E ela, desculpa, estava a olhar para as minhas sobrancelhas. Porque efetivamente a pessoa sente-se muito mais empoderada, muito mais senhora de si, e eu vejo mesmo esta questão quase física. A pessoa tem um ombro para baixo e de repente já está. Ou da postura? Muda a postura mesmo, porque já está a sentir que é outra pessoa. Eu lembro-me de quando eu fiz a mim própria, que sou uma dessas maluquinhas que faz microblading a mim própria, e que foi tipo num dia 24 de dezembro, em que tipo vamos fazer a ceia, eu não tenho que fazer nada, às tias... Vou fazer microblading. Vou fazer microblading a mim própria, que é o único dia que eu tenho. Então... basicamente comecei a fazer, mas eu tinha Ferrero Rocher, dezembro, Ferrero Rocher, né? Somos familiarizados com essa. Então eu estava com a cara completamente toda estourada de borbulhas, tudo horrível, que nem é muito normal, mas lembro-me nessa altura que estava mesmo péssimo. Estava a fazer microblading, fiz e tal, acabei, está na hora de me arranjar para sair, não é? Mas tenho que pôr base, mesmo sendo com a família, que não é... na minha família estou praticamente sempre desmaquilhada, mas mesmo sendo com a família, não vou com estas borbulhas assim, Nossa Senhora, credo. Então, eu tipo, acabei de fazer o microblading, olhei-me ao espelho, mas eu estou uma gata, vou pôr agora isto. Não, estou bem, estou ótima. Porque efetivamente, e é o que dizem muitas vezes, é o que diz muitas vezes as clientes: olha, se eu tiver a sobrancelha perfeitinha e pestaninha, uma máscara de pestanas, estou pronta para sair à vida e sinto-me logo outra, porque efetivamente enquadra o rosto. É a moldura do rosto, efetivamente. Se os meus olhos... há um estudo muito engraçado que fala precisamente sobre isto, que é... puseram Brad Pitt da vida, Angelina Jolie, Tom Cruise, ou seja, todos os atores mais conhecidos, os artistas mais conhecidos, e puseram fotografias deles em que lhe tiravam as sobrancelhas e deixavam os olhos, ou seja, em Photoshop, tiravam as sobrancelhas e deixavam os olhos. E as pessoas tinham que tentar descobrir quem era aquela pessoa. E depois, outras fotos abaixo em que a mesma pessoa tinha as sobrancelhas, mas não tinha os olhos. E nas fotografias em que tinha as sobrancelhas e não tinha os olhos, que nós achámos, meu Deus, é a minha identidade, as pessoas reconheceram mais do que só tendo os olhos sem sobrancelhas. Porque, efetivamente, se tirarem as sobrancelhas, não há expressão. A identidade daquela pessoa que achamos nós são os nossos olhos, não é? Não, filho. É os olhos porque estão agarrados à sobrancelha. A moldura do rosto, a sobrancelha, de alguma forma feita, faça sentido no rosto. Eu vejo muitas vezes maquilhagens que o olho está lindo, a pele está imaculada, maquilhagens de outras pessoas que eu sigo, não é? E vejo está tudo lindo, mas a sobrancelha não está maquilhada, estragou a maquilhagem toda. Na minha opinião, a sobrancelha é como o coração. Não a deixe à toa, dá uma pessoa que realmente o mereça. Então, é o coração e a sobrancelha. Vocês não deem esta sobrancelha, e depois muitos dos problemas que eu vejo com sobrancelhas, porque alguém realmente estragou aquela sobrancelha. É terrível. Alguma profissional achou que era desta forma que devia fazer, ou ela própria em casa estragou. E há questões que podem ser irreversíveis, não é?
mais ou menos, depende da idade. Se já for uma idade mais avançada, provavelmente já não. E se foram muitos anos de cera e se foi, claramente com o microblading eu vou melhorar aquela sobrancelha, não vou dizer, não tem solução, vá para aqui. Ela vai melhorar, mas o pelo voltar a nascer ali, provavelmente já nunca mais, porque houve uma agressão muito grande daquela chatinha que é a cera. Não façam sobrancelhas a cera. Não faço. Só linha e pinça. O que é que mais te fascina no teu trabalho? Eu sei que está muito latente em tudo o que me foste dizendo. Eu acho que é isso. Eu acho que é autoestima, mas é em tudo. Eu tenho muito a veia de autoestima sempre, mesmo nas minhas redes sociais, mesmo no YouTube, antes disto tudo, eu falava de autoestima e eu sentia que era uma coisa que falava ao coração das pessoas. É das coisas que faz maior diferença, porque se eu me sentir bem comigo própria, o resto... Que é no fundo aquilo que eu sou. Eu tenho uma autoestima, como costumam dizer, acima da média. Então é o que eu dou como exemplo também. Tipo, nós temos que gostar de nós próprios para outras pessoas gostarem, para a vida nos correr bem, porque se estivermos bem, se eu tiver sobrancelha feita, não quero guerra com ninguém, como costuma dizer, não é? Ia perguntar-te como é que é ser gestora, marketeer, youtuber, uma boa profissional e conciliar todos estes mundos em simultâneo. Isto é uma grande miscelânea. É tudo, mas engraçado que ainda hoje estávamos a falar sobre isso. Não fazemos nada sozinhos. Nós não somos. Eu não sou uma ilha, eu tenho ali como costuma dizer, atrás de uma grande mulher está sempre um grande homem, atrás de um grande homem também está sempre uma grande mulher. E efetivamente o nosso complemento, o facto de trabalharmos juntos, felizmente, porque houve alturas em que não trabalhávamos os dois, não é? E as coisas não eram tão fáceis assim, e havia assim uns breakdowns em que a minha cabeça ficava completamente doida, mas gerir isso tudo, não é? É gerir a vida pessoal, e lá está, e nós como casal, pior ainda, as pessoas às vezes dizem, tipo, se eu fosse como vocês, se eu passasse o dia todo a trabalhar e a viver e a ser, eu já tinha ficado, já havia um divórcio. Mas efetivamente, desde o início, ou seja, desde que nós fotografávamos pessoas para catálogos de roupa até agora, somos o motor um do outro, e acho que só faz sentido assim, porque efetivamente eu acho que sou empreendedora, posso mudar, lá está, a minha autoestima está lá em cima, eu posso dizer, sou empreendedora, sou capaz, mas não acho que ninguém faça tudo sozinho, não é? E tentar gerir estas áreas todas é efetivamente difícil, e às vezes nós mulheres principalmente somos levadas a acreditar que tu podes tudo, tu fazes tudo, tu tens uma carreira, tu tens a família, tu tens isto, tu consegues tudo. E efetivamente conseguimos, mas com alguma coisa que nós deixamos para trás, com alguma coisa que fica menosprezada. Então, se tivermos um bom apoio, se tivermos uma boa base, ok, conseguimos tudo, mas não estamos a conseguir sozinhas, tá? Mas é importante também às vezes dizer isto, porque eu acho que há uma pressão da sociedade em cima das mulheres de acharem que não, tu podes, e efetivamente ela pode, mas alguma coisa não vai ficar perfeito como ela estava a pensar. Não vai ficar tudo perfeito, e está tudo ok, vai ficar feito, antes feito que perfeito. Não exigir tanto de nós próprios, porque às vezes as mulheres têm muito isto, não, eu tenho que conseguir, eu faço, eu vou conseguir, e depois alguma parte da tua vida fica menosprezada, e é quase que como ali um arrependimento que fica, e não vale a pena. Então é tentar fazer simplesmente, e não tentar fazer perfeito, não é? Agora uma pergunta para a Sara, multitasking. O que é que tu ainda gostarias de vir a fazer? Já exploraste tantas áreas, há alguma coisa que ainda gostasses de vir a explorar neste campo? Eu acho que fugir para outras áreas, eu acho que não. Eu acho que dentro daquilo que eu faço, eu sou muito feliz a fazer aquilo que eu faço. Eu acho que na questão da maquilhagem, do microblading, é também muito a formação, o dar formação. Eu tenho muito esta veia, como eu estava a dizer, da questão de educar, de ensinar, de dar conselhos às pessoas. Então, desde sempre que eu sou muito assim, eu adoro crianças, eu sou obcecada por crianças, porque eu gosto da questão de as educar, de ajudar a que elas percebam. Eu quero, mas não quero já, tá? Então, não me façam já essa pergunta. Já tenho, exato.
Exato. Eu acho que é muito esta questão da educação, de ajudar, de formar. Então eu sou completamente obcecada por formação. Eu acho que o meu maior dom, que desde cedo que se apercebiam que eu era miúda e ficava a tomar conta dos primos e tipo deixava-me lá e eu ficava, desde muito cedo, que a questão de ajudar, de querer ensinar e de perceber que o outro não sabe a mesma coisa que eu, ou seja, é esta questão da empatia, de perceber que, ok, eu estou-te a explicar uma coisa que para mim é básica, mas eu vou ao teu ritmo. A formação é provavelmente uma questão em que eu quero apostar ainda mais. Já dou formação de maquilhagem e de microblading, mas eu quero apostar talvez ainda mais, porque efetivamente é uma coisa que me deixa obcecada, que adoro, que é mesmo das coisas que mais gosto. A comunicação estão aí, por isso. Está tudo. Está tudo, é isso. Obrigada. Obrigada, eu. Que lindas! Que bem que esta menina falou. Quem me dera que as minhas entrevistadas fossem todas Assim, todas assim. Esta É capacidade de normal, é comunicação. normal. É outra normal, coisa. É normal. Lá está, eu a estas coisas já estou muito habituada. Também já está aos anos. Eu percebo que é normal, que muita gente, pronto, não tem a capacidade de falar. Lá está, eu falo e depois vou buscar e depois... Mas és muito natural, eu acho. Sim, Que não é, sim. isso não é uma característica tão intrínseca assim nas pessoas. Sim, mas por isso que o YouTube correu bem, porque tipo, eu estava ali a falar. És espontânea. Ia falando e falando e falando. Podíamos ficar aqui mais 2 horas, que eu ficava aqui 2 horas.